Olá pessoal, eu sou Ivan Lopes, o Gato Místico, e eu tô aqui com a Manu Mello, taróloga e astróloga. E aí, Manu, tudo bem com você? Tudo bem! Muito feliz pelo convite também de estar aqui no Gato Místico. Eu trabalho como astróloga, principalmente, mas eu também sou taróloga. Eu tenho esse foco de trabalhar com os oráculos e eu gosto muito das cartas, e a gente vai falar um pouquinho hoje. Sim, hoje a gente vai falar sobre 5 dúvidas de quem nunca tirou o tarô. Boa noite, trouxe aqui para falar sobre as dúvidas de quem nunca tirou o tarô. São muitas. São muitas, né? Tem um receio, tem uma mistificação. Oh meu Deus, tô mexendo com magia. Ai! Né? É místico. E muita gente nunca se consultou o tarô por medo, né? Sim. E não tem nada a ver, não tem nada disso. O tarô, na verdade, abre um campo gigante, né, de coisas. E você lembra da sua primeira consulta? Tipo, você se consultou com alguém, com um tarólogo? Eu me lembro, mas a minha experiência foi um pouquinho diferente. Assim, eu não fui direto num tarólogo profissional. Uhum. Minha primeira experiência foi com um companheiro que eu dei de presente o tarô. Tá. Então a primeira leitura que ele fez pra mim foi muito na intuição, né? Não Então você já tinha um contato com o tarô antes? Tinha. Tá. Eu não sei de onde que veio, eu não lembro como que as cartas chegaram até mim, Tá. né? Eu sei que nessa época eu já conhecia, e aí ele tirou as cartas pra mim e realmente falou muito, bateu muito com o que veio acontecendo no período seguinte. Inclusive foi o período em que abriu a minha mediunidade. Olha só. E aí foi onde eu vi que eu precisava entrar em contato com aquilo, eu precisava das cartas na minha vida. A primeira vez que eu fui tirar realmente com uma pessoa que já lia as cartas há mais tempo, profissionalmente, também foi muito forte, foi com o baralho cigano, que é um pouco diferente do tarô. Sim, Mas é também super foi forte. uma experiência muito importante. E você lembra como você estava se sentindo ali? O que te motivou a chegar lá e jogar o baralho cigano, enfim? As minhas questões na vida são sempre muito sobre profissão, sobre a minha carreira, vocação. E aí era sobre isso, né? Eu queria saber se eu ia entrar na faculdade. Tá. E o tarô realmente confirmou que eu ia entrar e eu entrei. Ótimo. E eu tava me sentindo curiosa, porque eu já tava estudando tarô e baralho cigano. E eu tava muito curiosa de ver como que era a relação de outra pessoa com as cartas. E ver como que aquilo era diferente da minha relação. Muito legal. Eu pensando aqui, eu lembro que eu já jogava tarô, eu já tinha o tarô, já tinha contato, mas eu nunca tinha ido num tarólogo mesmo. E aí eu fui num evento e fiquei 20 minutos e eu achei aquilo fantástico. Eu falei, mas por que eu não fiz isso antes? 5 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20. E aí depois eu marquei com a moça que me tirou o tarô e depois ela foi tirando sempre, todo ano pra mim. E uma das coisas que me motivou, na verdade, é que eu tava na dúvida se eu iria fazer um intercâmbio mesmo, pra onde eu ia, como que ia ser, eu tava morrendo de medo. E depois dessa consulta mais completa que ela me tirou, ela falou, vai que vai ser perfeito, vai acontecer os probleminhas, vai ser bom, vai abrir sua mente. Na semana seguinte eu já tinha fechado. Então te incentivou mesmo. A escola. Né? Me incentivou super, mudou assim, porque aí eu percebi como que eu tirava ali as cartas para as pessoas. Eu não trabalhava profissionalmente ainda, mas eu percebi como eu tirava e mudei algumas coisas, fui me inspirando. E desde então eu sempre me consultei com os tarólogos, porque aí eu percebi que eu, mesmo tirando para mim mesmo, tava me sabotando ali. É bem diferente. Eu também sempre prefiro tirar com outra pessoa. E é interessante, né? Te incentivou a ir lá, te deu coragem para um projeto que você já queria, e foi a mesma coisa comigo. Sim. Porque eu tava muito em dúvida se eu ia fazer o vestibular ou não, tava muito insegura. E isso foi o que me deu esse empurrão, né? Esse vai lá, você vai conseguir. Tarô tem isso, né? É muito... De abrir o caminho, na verdade, o caminho tá aberto, de mostrar, ó, vai aqui que vai dar certo. Te ou não vai aqui. autoafirmar, né? Te autoafirmar. Reafirmar uma coisa. Perfeito. Então, e eu recebo muita dúvida, porque as pessoas, elas têm medo, né, de se consultar e não sabem o potencial que o tarô pode dar para elas, de direcionamento, de transformação mesmo. E a grande dúvida que eu recebo das pessoas que me seguem nas redes então a primeira dúvida,
o que eu vou encontrar numa consulta de tarô? Eu acho que varia, isso varia de tarólogo para tarólogo, de baralho para baralho, né? Você pode encontrar coisas diversas, diferentes, dependendo do tarólogo que você vai procurar. A minha consulta, eu percebi que ela sempre acontece muito como um espelhamento do inconsciente da pessoa. É muito reafirmação mesmo, né? A pessoa sempre é comum a pessoa me falar, ai, já sabia disso, ai, precisava ouvir isso, mas é algo que eu já sabia lá dentro. Então, o meu tarô ele vai muito pelo aconselhamento, né? Mais do que desvendar coisas, descobrir, fazer previsões para o futuro. Eu não foco tanto nas previsões. Saem, né, a energia que está ali para um futuro próximo, mas não de eventos marcados, assim, né? É mais um aconselhamento, um direcionamento. Você sabe que o meu grande medo quando eu tava procurando era, será que eu vou entrar numa casa que vai ter uma mesa ali, né? Tipo, eu ficava curioso para saber. E sim, você vai ter uma mesa, um pano, geralmente, com um tarô para ser jogado. Não é nada místico, não tem nada disso, né? Depende também do tarólogo, como que ele vai fazer. Mas o que você encontra numa consulta é justamente isso, é uma reafirmação. Muitas vezes você vai ouvir coisas que você já sabe, mas não estava querendo entrar em contato. Sim. Né? Então a pessoa sai daqui e fala, nossa, eu já sabia disso e estava fugindo. E o tarô ele vai te mostrar, às vezes mais sutilmente, mas na maioria das vezes ele vai te dar uns tapas na sua cara para você acordar e falar, olha, sai disso, se movimenta, ou... Né? Ele te tira da zona de conforto e eu acho que isso é a grande chave do tarô. Concordo. A segunda dúvida que eu mais recebo é como agir numa consulta. O que faz? O que eu faço? Só sento lá e fico ouvindo? Eu acho que é interessante conversar, né? É legal você falar. A gente não é mãe de nada. Não é adivinhação. Não vai adivinhar. Então, é muito legal você falar. Então, eu sempre peço, primeira coisa, antes de abrir as cartas, eu peço pra pessoa me contar o que está acontecendo. Não precisa ser em detalhes, se você quiser dar detalhes, beleza. Tanto que eu começo a contar a consulta depois que a gente tem essa conversa. Né? Sim. Eu gosto que a pessoa me diga sobre o que eu tô tirando, né? Pelo menos. Mesmo que ela não queira ali se abrir muito, mas eu acho que isso é legal, isso sabe? ajuda Porque é uma relação de confiança. Sim. Como você vai consultar um oráculo, qualquer que seja esse oráculo, né? Se você vai num tarólogo, numa pessoa que lê a mão, lê os búzios ou astrólogo, é uma relação de confiança, né? É uma pessoa, o oráculo ele vai estar vendo coisas ali sobre a sua vida, sobre a situação, e quanto mais informação ele já tiver previamente do que está acontecendo, melhor ele vai poder interpretar os símbolos que estão ali. Exatamente. É muito difícil você consultar alguém que só quer ouvir. É possível, eu já consegui, é possível, mas você vai muito eu pelo menos vou muito na coisa do metafórico quando isso acontece. Porque eu não tô sabendo exatamente o que tá acontecendo, né? Então é legal você... fala mais em arquétipos, né? No símbolo e tudo mais. Não é tão direto, funciona. Às vezes também a pessoa tá precisando disso, de entender isso, esse simbolismo na vida dela. Mas é muito interessante que você saiba pelo menos o que você quer saber. Sim, é interessante. Né? Eu sempre falo que a pergunta é muito importante. Mais importante que a resposta. Se você vem aqui e senta comigo e fala, eu quero saber se eu vou casar. A resposta é sim ou não, é uma pergunta de sim ou não. Sim. Né? Quando você elabora isso de uma maneira melhor, o tarô ele vai também ser mais elaborado ali a resposta, né? Quanto mais você se abre, quanto mais você confia no tarô e no tarólogo, melhor a resposta vai vir. Exatamente. Mais precisa. Mesmo numa primeira consulta. Mesmo porque a sua energia presente é o que vai dar todo o resto do jogo, né? Se a gente for pensar em questão de energia, né? Se você tá ali com uma energia fechada, com uma descrença daquilo, né? Duvidando realmente do potencial de aquilo te informar sobre algo, isso dá uma interferência. Ou das duas uma, o tarô vai te provar por A e B que aquilo é verdade, te revelando coisas que você não gostaria de ouvir, acontece, ou ele não vai funcionar de forma alguma e não vai dar certo. Então, ter uma energia aberta
E de respeito também, né, que é importante, eu acho que são atitudes interessantes para que você haja dentro de uma consulta. Isso, volta para a questão da confiança, né? Que é muito importante, confiar. Sim, confia em você, no tarô e no tarólogo. Sim. E aí eu acho que você pode usar isso em todas as outras formas de oráculo, né? Então, haja normalmente, seja você, abra seu coração. Seja aberto, né? Pergunta. Se você ficar com alguma dúvida, né? Isso é importante. Sim, isso é importante. Não saia com dúvidas. A gente tá falando ali, tá interpretando as cartas, fique com dúvida nesse ponto, pergunta. Porque a gente não adivinha, a gente não lê mente. Até tem os tarólogos que falam, você pode perguntar só na sua cabeça, você pode... Sim. Mas pelo menos a área você tem que falar, né? Não é assim, eu não gosto de ficar adivinhando. Acho que toma um tempo. Isso. De falar pra pessoa, pensa na pergunta e eu vou tentar resolver aqui. Deu certo? Deu, mas no nível metafórico, tentando adivinhar, acertar isso muito no começo. Eu acho que era uma forma de eu me desafiar também, de repente, sim, mas... tava querendo provar algo pra mim também. Mas não é tão legal, na verdade. Então, fale a área. Eu quero saber sobre amor. Aí eu vou te perguntar, você tá se relacionando agora? Não. Então você quer alguém. Mas tem alguém em mente? Tem. Então, tipo, existe essa entrevista também que é importante para que as cartas te falem mais diretamente, né? É verdade. Isso eu acho que já começa a entrar na terceira dúvida, né? Sim. Terceira dúvida. O que as cartas podem me falar? Tudo! E eu acho interessante, porque você estava falando da questão de vir com a pergunta já pronta. Mas às vezes a pessoa não tem uma pergunta. Ela quer, especialmente se ela não se consultou, né? Ela quer saber, o que o tarô tem pra me falar. Não tem uma pergunta específica, não tem nenhuma área específica que eu quero saber. Eu quero saber o que é esse momento e uma tirada geral. Isso você também pode encontrar. Totalmente As possível. cartas, elas podem te falar do seu momento em geral, elas podem falar dos sentimentos que estão sendo aflorados ali, tanto quanto acontecimentos. Elas podem falar de outras pessoas que estão influenciando a situação, mas ela não vai falar muito, entrar em detalhes sobre a vida de outra pessoa, coisas que não dizem respeito a você. Respeito a você porque é fofoca e o tarô, pelo menos o meu, não gosta tanto. O meu tarô não faz fofoca. O meu tarô, ele só fala o que você precisa saber. Exatamente. Porque se não vai mudar a sua vida, saber sobre... Ele não vai falar. Ele não vai falar. Assim, quando a pessoa pergunta, tipo, eu falo, isso é fofoca? Vai te afetar? É fofoca, mas me afeta. Aí eu tento abrir, tento ler, mas fica meio obscuro. Porque a gente tá com a sua energia ali, não da pessoa com quem você quer saber, né? E essa coisa do que vai influenciar na sua vida, né? Se a única influência que vai ter é saciar uma curiosidade, isso não vai ter força suficiente ali pra fazer o tarô funcionar, pra trazer as respostas, né? Muitas vezes o tarô, inclusive, vai dizer isso, ele vai responder isso. Exatamente. Ele vai aparecer e vai, foca em outra coisa. Supera. Supera. Que é os 3 tapas na cara, né? O que o tarô pode te falar? Tapa na cara. Mas, basicamente, o tarô te fala aquilo que você precisa saber e mostra como fazer. Te dá o caminho. Aconselhamento. Né? Te dá o conselho. É um grande conselheiro. Sim, é ótimo. Então, qualquer área da sua vida que esteja sendo uma área de dúvida, ou não, você quer confirmar, de repente, também, reafirmações aí, né? O tarô pode te dizer e ele com certeza vai clarear a sua mente. Dificilmente você vai sair com dúvida. E quando você sai com dúvida, não é com o tarô, é com você. A dúvida, como que você vai fazer com isso? Como que esses conselhos mexem com você e o que você vai fazer com isso? Eu falei dos tapas na cara, mas muitas vezes o tarô também é um afago, né? As cartas falam muito, especialmente nos momentos mais difíceis. Eu vejo as histórias mais difíceis, mais complicadas que chegam pra mim. O tarô, ele é sempre muito um bálsamo, assim, de leveza, né? De aconselhamento, de focar em áreas positivas, focar no que você pode tirar de bom daquilo. Ele te mostra o que você pode tirar de bom de uma situação difícil. Eu já tive muitas experiências assim. Eu também. Recentemente, essa semana mesmo, eu tive um caso desses e foi incrível, porque a pessoa estava totalmente desacreditada e, de fato, a coisa
começou a fluir. Foi incrível. No outro dia eu já recebi a mensagem falando, olha, Nossa, já aconteceu. Eu tô até arrepiada aqui, É maravilhoso. Porque é uma sensação muito boa, sabe? Quando a pessoa procura a gente com muita angústia, com muita tristeza, muito medo de alguma situação, e o tarô consegue oferecer esse conforto. Pra falar que é só uma fase ruim, o próximo passo é você ficar tudo bem e vai ser muito bom. E o que você aprendeu com essa fase ruim também, né? Sim, o muito aprendizado, importante, né? De ter ali aquilo ali aberto, claro, com outra pessoa falando também, né? Sim. São coisas que às vezes você já sabe dentro do seu coração, mas tem uma pessoa de fora te falando. Sim. Muito bom. E aí a outra pergunta, que é a quarta dúvida, é: quais são os limites do tarô? O tarô tem limites? O tarô tem limites, O tarô né? tem limites. A gente falou de um deles agora, que é essa coisa de não falar sobre terceiros. Exatamente. O tarô, ele não vai ser uma bola de cristal que vai te mostrar quem, quando, como. Ele vai mostrar... E quando surge isso, não é o tarô que tá falando, geralmente é a tua intuição ou a tua mediunidade. É verdade. Porque geralmente quem joga tarô tem uma mediunidade aflorada também, tem um ouvido bom, enfim, tem clarividência. Tem muito da intuição no tarô, Sim. né? Eu só vou fazer um paralelo com a astrologia, porque eu sempre acho muito interessante para ilustrar. A astrologia, ela é muito ciência, matemática, cálculo. Então ali não tem espaço para intuição. O astrólogo, ele é intérprete, tradutor. O tarólogo também é intérprete, tradutor de símbolos, dos símbolos das cartas. Mas cabe a intuição. Sim, né? eu sempre falo é uma ótima ferramenta para evidência. Que para você ser tarólogo, você precisa ter experiência, você precisa ter estudo, não nessa ordem, estudo, experiência e intuição. E tem que ter aí uma mesclagem boa entre tudo isso para que as coisas funcionem bem aí. E o tarô tem limites. Então, se você não sabe a pergunta ou se você não quer ouvir a resposta, então já chegou no limite do tarô. Sim. Porque se você não entendeu, se você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, não o que o tarô está te dizendo, esse é o limite. Verdade. E tem coisas também, eu percebo, que são para ser surpresa na sua vida. Perfeito. Ou que não estão determinadas. Porque muitas vezes o tarô, tem até cartas, né, no tarô, a sacerdotisa, ou cartas que te falam de um véu, de realmente um bloqueio da visão, né, o 2 de espada, só para alguns exemplos, assim, de cartas que realmente falam que não dá para ver a situação, ou ver o futuro, ou ver as origens, né, o que não dá para ver. Às vezes tem um limite, às vezes não dá para saber tudo isso. E das duas, uma, ou você não está preparado para ouvir, ou é a questão da surpresa mesmo. Você tem que vivenciar aquilo sem ter um acesso àquela informação. Sim. Ou quando eu falo que não está determinado, é porque às vezes tem muita ainda água para rolar, coisas para acontecer antes, para aquilo fazer sentido, né? Então você não tem como saber antes de uma coisa que nem vai fazer sentido para você. Muito bom. E aí eu acho que com essa fala a gente entra na última dúvida. Quinta dúvida é: como o tarô funciona? Então eu acho que a gente já falou. Para o tarólogo jogar precisa ter experiência, estudo e intuição, bem mesclado. E a gente falou dos símbolos também. Então já demos umas dicas aí para você nessa quinta dúvida. Mas e aí, como que você acha que o tarô funciona? Olha, para mim é uma questão realmente do símbolo, sabe? Quando a gente vai ler aí sobre mitologias, né, os mitólogos, a gente entra muito na questão do símbolo. O símbolo para o ser humano, né, desde o começo da humanidade, é muito presente. Né? Os símbolos nos nossos sonhos, os símbolos nas construções, os símbolos que existem em tudo. Né? E o tarô, nas ilustrações das cartas, ele vai trazer carregados esses símbolos. Então, como que funciona essa leitura? Né? O tarólogo vai falando ali conforme vai dando na telha dele, né? O tarólogo é vidente. Ou vai ouvindo vozes. Né? Às vezes a pessoa tem evidência, tem intuição, mas a interpretação daqueles símbolos é que vai dar a resposta. Sim. A gente fala muito sobre o inconsciente coletivo, de onde esses símbolos todos saem, né? E como esses símbolos afetam a nossa vida, positiva ou negativamente. E a questão simbólica que está ali no tarô,
também depende da visão de cada tarólogo e como esse símbolo afeta esse inconsciente desse tarólogo também. Então, quando eu estou dando cursos, eu falo muito da importância de você pegar a carta, meditar sobre aquilo, como aquilo te afeta, como aquela imagem, aquela imagem te traz, né? Porque você tem lá, você entra na internet, você tem lá, tipo, sei lá, pega sacerdotisa, vai falar de sabedoria, do feminino, do oculto, de magia, enfim, mil coisas que tem lá, mas naquele momento que você abriu, na junção das outras cartas, ela não tá falando sobre isso. Tem que ver a posição também, né? A gente tem uma série de jogadas, né? Tiragens. As tiragens. Então, na tiragem, cada posição ali quer falar sobre um aspecto. Às vezes você vê uma carta muito positiva em um aspecto muito negativo. Então, por mais que a carta seja boa, você vai ter um aspecto negativo dela ali presente. E o contrário também, né? Já vi muita torre aí sendo muito positiva. Eu não. Inclusive hoje saiu uma torre legal aí, então vamos lá. Um medinho aí da torre. Mas, não, por exemplo... gente, não é pra ter medo. Mesmo da torre, mesmo da morte, mesmo das cartas mais difíceis, mais pesadas, né? Elas sempre têm uma mensagem. Sim, mesmo porque toda carta tem uma dualidade. Tem a sombra e tem a luz. Né? Então, se você chegar aqui comigo e sair um diabo... Ai. Meu Deus! Não, o diabo ele fala dos prazeres, né? Da materialidade das coisas, da carne, do corpo, né? Mas fala de traição. Principalmente se você está jogando lá no mandala astrológica que é na casa 12 e sai um diabo. Abre esse olho. Mas todas as cartas elas trazem essa dualidade, elas trazem essa sombra e também essa luz. E depende de como ela está posicionada numa tiragem, como ela está sendo influenciada por as outras cartas, né? Então eu acho que é assim que funciona. E também tem uma coisa, né? A posição ou quais cartas vão sair, elas vêm dessa relação do tarólogo e da pessoa que está se consultando, né? Às vezes ela nem precisa estar presente, mas só de ela poder escolher quais são as cartas ali que vão sair, ou tá em relação com o astrólogo, né? Mesmo que consulta à distância. Sim, perfeito. Vão sair ali as cartas que tem que sair, né? As cartas que vão contar essa história. Porque a energia não interfere distância e presença, né? Então, é uma dúvida, acho que é um bônus. Uma consulta presencial é diferente de uma consulta à distância? De forma alguma. Sim, tem uma diferença óbvia. Energética? Energética não. Eu sinto muito forte essas leituras que eu faço à distância. A internet, ela conecta a gente de uma forma tão grande, sei lá, você tá num grupo, alguma coisa, sente as energias daquela pessoa, você sabe o que a pessoa tá sentindo, né? E aí o tarot funciona da mesma forma. Eu geralmente... A diferença, eu acho que eu falei, é mais de como vai funcionar, porque você... Só não vai tocar. Você vai chegar, vai sentar, vai tocar, vai cortar as cartas, pelo menos comigo. Sim. E na internet muda um pouco do funcionamento, né? Eu vou mostrar, você vai me mostrar onde que eu vou cortar o baralho. Eu faço né? assim também. Legal. E então muda um pouco o funcionamento, mas a funcionalidade... A funcionalidade é a mesma. A transformação que você vai ter é a mesma. E é legal porque a gente faz chamada de vídeo. Eu adoro. Eu gosto. Adoro a tecnologia por causa disso. Não é magia, é tecnologia. Porque, cara, eu preciso te ver, né? Eu preciso ver sua cara, eu preciso ver suas expressões. Então, sempre vai ser por chamada de vídeo. O que pode atrapalhar talvez seja a internet mais fraca. Eu já não... Né, pra ver como que muda de um tarólogo pro outro, eu já não faço questão de ver a pessoa. Eu gosto mais que a pessoa veja as cartas. Então, às vezes, a pessoa não tem câmera, a gente faz do mesmo jeito, né? Depende, né, do caso. Eu prefiro ver, mas, por exemplo, teve legal, uma época, né, um jogo que eu tirei pra uma moça e a internet dela tava muito ruim. Ela não estava me ouvindo e aí então eu tive que tirar fotos e gravar áudios no WhatsApp, por exemplo. Funciona também. Mas
a primeira conexão, quando a gente conseguiu se ver, eu já tive esse acesso, sabe? Energético mesmo. Então, por exemplo, eu não conseguiria atender por telefone, por exemplo. Mas é possível, É possível, né? também, mas eu mesmo, ou sei lá, de repente por e-mail, tirar assim e escrever. Eu também ia achar um pouco estranho. Mas eu também já vi gente fazendo isso. Sim. Mas a forma como eu tiro é assim, tete a tete, sabe? A gente também não quer criticar o trabalho de outros tarólogos que fazem porque é diferente, possível, né? A gente tá falando de como a gente faz. Mas uma coisa que é do tarô é esse funcionamento de as cartas vão sair, né, conforme qualquer que seja o método ali, você vai cortar a pessoa, você vai escolher a carta da pessoa, ou se o tarólogo já vai embaralhar e vai sair. As cartas vão sair, vão contar uma história através daqueles símbolos para poder responder as questões da pessoa, ou no caso, se ela não tem questões, o que ela precisa ouvir. Sim, muito bem. Então é isso! Respondemos todas as dúvidas. Será? Você tem mais alguma dúvida? Comenta aí. Comenta aqui embaixo o que você tem de dúvida. Se você nunca jogou tarô, fala pra mim por que não. Tem medo? Esse vídeo desmitificou esse medo aí? Esse é o objetivo dele, certo? Sim. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Dá uma curtida. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Ajuda mesmo, gente. Curte, divulga o Gato Místico, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho pra poder ter as notificações sininho sempre. É ótimo. Você sabe de sininho? Eu sou inscrito no Gato Místico, acompanho os vídeos, tá? E é babado, né? Notificação. É babado. E agora é só novidades boas. Só novidade boa. A Manu vai voltar outras vezes, a gente falou sobre tarô. Comenta aqui o que vocês acharam. Gostou do trabalho da Manu, da forma como ela fala? Ela também faz astrologia, ela é astróloga. E ela tem Instagram, tem Facebook. @Selmanu, sem acento. Selmanu, mas vai estar aqui embaixo. Entra aqui e segue ela também. O que mais? Se você gostou desse vídeo, quer um atendimento pessoal, personalizado, bonito, procura a gente também. Só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é bem fácil, né? A gente é bem acessível, não é? Muito acessível. Nossa, chama no inbox, chama no e-mail. Isso. Chama onde der. E eu tenho o maior prazer de responder todo mundo, gente. É lógico que às vezes não dá tempo de responder todo mundo na hora, né? Eu vou estar de olho também nos comentários desse vídeo. Então, quando o Ivan não puder responder, eu vou estar ali respondendo as dúvidas de vocês e talvez até as dúvidas gerem outro vídeo, né? Exatamente. Não deixa de perguntar, faz que nem na consulta. Pergunta. Ficou com alguma dúvida? Pergunta. E se você quer saber mais sobre tarô, deixa aqui embaixo também no comentário sugestões de vídeos pra gente pensar em fazer juntos. Sim, mas foi um prazer. Foi ótimo. Gostei muito. Obrigado, Manu. Obrigado pelo convite. Isso, volte sempre, adorei essa Vou conversa. Tá? Gente, um beijo no coração de vocês. Beijos. Uma boa sorte e gratidão. Gratidão.